Neste vídeo vamos ver algumas funções avançadas, mais especificamente os tipos de bolos disponíveis no sistema Accu-Chek Combo. Vários tipos de bolos podem ser realizados com o sistema Accu-Chek Combo. E nós vamos sumarizar os 5 tipos disponíveis, sendo que são o bolos padrão, o multi-onda, o bolos estendido, específicos, né, do sistema Accu-Chek Combo, caneta seringa e SIC manual. Este é o display que nós temos no Smart Control, então os 5 tipos de cálculos de bolos. Iniciando pelo caneta seringa. Caneta seringa é uma situação muito específica em que o indivíduo não terá a oportunidade de utilizar a bomba de infusão de insulina, quer seja porque não esteja com insumos, quer seja porque a bateria acabou. Ele não tem condições naquele momento de utilizar a bomba de infusão de insulina, mas ele pode usufruir do cálculo de bolos do Smart Control. Então ele efetua o cálculo de bolos e aplica a insulina através da caneta e da seringa e computa esses dados no Smart Control para que eles estejam disponíveis para um próximo cálculo mais preciso. Uma outra opção é o SIC manual. O que significa SIC manual? É quando nós efetuamos todo o cálculo no Smart Control, mas por algum motivo qualquer eles não estão se comunicando. O Smart Control não se comunica com a bomba. Então nós temos a condição de ir à bomba e executar o bolos através do SIC manual, ou seja, manualmente na bomba de infusão de insulina. Muito comum, por exemplo, nos voos, em que é necessário desligar o Bluetooth do Smart Control e da bomba, então eles não se comunicam, mas nós podemos utilizar o cálculo. O bolos padrão é o bolos, como a própria denominação diz, padrão. É um bolos efetuado em que a entrega da insulina é de 100% a dose da insulina calculada. Este é o ícone mostrado na bomba e no Smart Control, mostrando como se fosse uma torrezinha toda a entrega da insulina, 100% no momento da infusão. Um outro bolos muito específico é o bolos multi-onda. Em que consiste o bolos multi-onda? Ele consiste em uma entrega imediata, calculada em percentual, e uma entrega tardia, que é estipulada em horas, nas horas subsequentes, o saldo restante nas horas subsequentes. Como é feito isso? Essa é a esquematização, né? Um bolos inicial padrão e um bolos estendido em horas a serem calculadas. Lembrando que é sempre importante ter esses conceitos em mente, que o bolos padrão é aquele bolos utilizado para a cobertura mais específica de carboidratos, que tem uma absorção dos carboidratos mais rápida. E o bolos multi-onda, como nós vimos, para refeições prolongadas ou até mesmo para refeições ricas em lipídios. E que o bolos multi-onda nada mais é do que a junção dos dois, de um bolos padrão com um bolos prolongado, formando o nosso bolos multi-onda. Então, como isso ocorre? Por exemplo, esse é o mais famoso bolos pizza, o bolos chocolate, em que existe uma quantidade grande de carboidratos de rápida absorção e uma quantidade grande de gorduras de absorção mais lenta. Então, num bolos pizza, num paciente que usaria 10 unidades, se nós estipularmos para o bolos imediato 60%, este paciente receberá 6 unidades imediatamente e terá um saldo restante de 4 unidades, que será distribuído na quantidade de horas que nós estipularmos. Então aqui, como exemplo, 40% tardio em 4 horas. Foram 4 unidades, em 4 horas ele receberá 1 unidade por hora neste período. Isso proporciona um controle muito melhor, muito mais preciso, principalmente naquelas refeições como eu mencionei, cobertas com muitos carboidratos e gorduras, a exemplo da pizza, em que nós podemos utilizar a insulina de ação rápida no momento da alimentação e o restante no momento da madrugada, para aqueles pacientes que foram e se alimentaram de pizza durante a noite. Um outro tipo de bolos é o chamado bolos estendido. O bolos estendido nada mais é do que uma elevação do basal ou uma quantidade de bolos estendido, como a própria denominação traz. Este é o ícone, é como se fosse um bolos padrão estendido ou uma elevação do basal. Qual é a necessidade, em que situações normalmente nós utilizamos o bolos estendido?
Esse bolus ele é muito utilizado naqueles momentos em que o indivíduo vai se manter alimentando por um período prolongado. Festas, churrascos, aquele momento em que o indivíduo não quer ficar fazendo contagem de carboidratos o tempo todo e aplicando insulina o tempo todo, utilizando-se do sistema. Então ele quer se desligar do sistema, aproveitar a precisão. Então, ele estipula mais ou menos a quantidade de carboidratos que serão ingeridas, programa o bolus estendido e mantém toda essa infusão aumentada até o final. No final do bolus estendido, é claro, vai ser necessário uma reanálise para ver se houve acerto ou não da dose planejada.